produtor vai ter que inventar um super El Niño? As temperaturas altas podem até encurtar ciclos. Isso muda o planejamento. Porque as temperaturas desse ano, devido ao El Niño, estão acima de 40 graus facilmente por vários dias consecutivos. Qual que é o panorama, o raio-x do que está acontecendo com o clima nessa safra 23-24? O agricultor ele é como um empresário, né? Mas ele é céu aberto. Ele vê o que está acontecendo e ele tem que tomar uma decisão muito rápida. Quais são as soluções, as iniciativas que a Bayer tem para ajudar o produtor? É aquele agricultor que tem a gestão da sua propriedade, ele é o agricultor que está tendo mais sucesso. Não é à toa que a agricultura é chamada de indústria a céu aberto. O clima é o fator mais determinante para o sucesso. Um estudo feito pelo Dartmouth College nos Estados Unidos estimou que os impactos do El Niño, esse que começou em 2023, nos diversos setores, pode chegar a 3 trilhões e 400 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. E adivinha qual é a área mais afetada? O agro. Assunto para o nosso Impulso Cast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É disso que a gente vai falar e para entender melhor esse cenário, os efeitos e como se prevenir de possíveis impactos, hoje nós vamos conversar com Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, Felipe Stefaroli, gerente de desenvolvimento de mercado soja na Bayer, e Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, fundador da Harvard Agribusiness School. Senhores, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui, uma grata honra estar aqui. Bom demais. Prazer, Doni, conhecer vocês aí. Vamos ter um papo legal hoje aqui. É isso, show de bola. Só lembrando que você pode ouvir e também ver esse episódio no YouTube e nas plataformas de áudio. Iniciativa em primeira mão da Bayer para você, produtor e produtora rural. Pessoal, olha só. Existem muitos fatores que impactam o agricultor na sua rotina. As pragas, doenças, plantas daninhas, as mudanças de mercado, a armazenagem. Mas o clima não tem nem o que falar. Não é à toa, como eu mencionei agora há pouco, que existe esse apelido, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto. Um exemplo, na safra 2020-21, a produção de milho caiu 15% por conta das secas e geadas. História, aliás, que a gente contou nos conteúdos Impulso Bayer. Marco Antônio, esse contexto ali, 2021, a gente estava falando de laninha. Exatamente. Qual que é a diferença daquele cenário e do cenário que a gente vive agora? Oposto, Doni. Só para vocês entenderem, nós tivemos 3 grandes laninhas, né? 2021, 21, 22 e agora 22, 23. Laninha nada mais é do que um resfriamento das águas do Pacífico e agora, para a safra 23, 24, um fenômeno oposto, que é o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Então, são fatores totalmente diferentes que estão ocorrendo esse ano. Para você que trabalha com clima há bastante tempo, embora tenha apenas 20 anos de idade, né, mas que já é o rosto conhecido de todo produtor que está assistindo a gente, você percebeu, ou na sua opinião, existe alguma mudança dos anos recentes, assim, uma mudança diferente, peculiar, ou são ciclos naturais que a gente está vendo? Não, são ciclos totalmente naturais, porque se você estava com efeitos de laninha, isso causa algumas reações no clima, como chuvas demais na região centro-norte, secas no sul do Brasil, na América do Sul, como aconteceu com quebras gigantescas no sul, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, né? E agora é o inverso. O El Niño, você tem chuvas demais no sul e chuvas ou períodos mais secos na região norte. E o que está diferenciando essa safra realmente são as temperaturas extremamente elevadas que estão ocorrendo desde o inverno aqui na América do Sul. Ô Felipe, o que o agricultor tem feito? Você conversa, convive com eles. O que o produtor, a produtora tem feito para estar preparada diante dessas mudanças e dos desafios que o clima tem trazido aí para as lavouras? Legal, Doni. A gente pode pensar de algumas formas diferentes, né? O primeiro é, com certeza, a conservação da água, né? Então, utilização de APPs, reserva legal, isso tudo que o Brasil está fazendo de uma maneira muito interessante. O produtor está se preocupando realmente com isso, mas pensando intrínseco na lavoura do agricultor, eu acho que a questão principal está na estruturação de solo, né? Então, hoje o agricultor ele pensa muito em como cuidar do perfil de solo dele, para estar preparado em momentos como esse, né? O Marco comentou aqui agora, Marco, sobre a temperatura, né?
Então a gente vê a diferença de temperatura, por exemplo, num solo onde você tem um plantio direto, então uma temperatura muito mais baixa, muito mais amena, comparado, por exemplo, numa cultura numa cultura convencional, ou seja, que você tem aí revolvimento de solo, onde você tem muitas vezes a degradação do perfil do solo, né? Então a gente vê que para áreas de plantio direto, que é o que o agricultor tende a fazer no Brasil, o Brasil é um país do plantio direto, né, na palha. Então isso o agricultor ele utiliza desse plantio direto para poder desenvolver melhor a lavoura e tentar equilibrar um pouco mais aí quando a gente tem essa diversidade muito grande climática. Só, se você me permite, Por favor. Só para ver, esse ano nós tivemos problemas com escaldadura na soja, algo que há muito tempo não se tinha, né, no plantio. E aí o pessoal, lógico... Em 2023, né? Isso agora, aí... plantio agora da soja, sim. De setembro para cá, viu, Doni? Só de você, quando entra a plantadeira, mesmo na palhada, ela abre a palha, né? A palha. Para plantar. Só essa abertura da palha, né? A temperatura que causou só nesse pedacinho ali, né? Já trouxe escaldadura, porque as temperaturas esse ano, devido ao El Niño, estão acima de 40 graus facilmente por vários dias consecutivos. Então, realmente. E eu vi agora, olha só como que é a cabeça do produtor, né? Como que a tecnologia já está envolvida. O que ele fez? Ele restringiu essa abertura, fez com que a abertura fosse menor para proteger ainda mais a planta. Então, isso são usos que o produtor hoje já usa e ele já sabe, né? Exato, e não é só a temperatura, né, Marco? Porque se a gente for pensar, né, na estruturação do solo, quanto mais carbono eu tenho naquele solo, né, melhor é a retenção de água, melhor é a capacidade física do solo de conseguir reter ali nos poros, né, toda aquela a água que eventualmente você tem uma chuva, depois você tem um período de seca, solos melhores estruturados, eles têm essa preservação dessa água no solo. Então, a gente pode falar de temperatura, a gente pode falar dessa questão da escaldadura, né? E também, assim, uma vantagem muito grande de se cuidar do perfil do solo é exatamente também a retenção da água e manutenção por um período maior dessa umidade no solo, que é fundamental para o desenvolvimento inicial da soja. A gente trouxe aqui um panorama inicial, mas eu queria ir para o ponto central. Eu acho que é de muita relevância e com certeza você que está assistindo a gente está muito interessado. Esse momento da safra 23-24, o estágio que a gente está ali já avançado de plantio, no caso da soja, né? A gente tem que contar com o clima como aliado. Quais são os impactos do El Niño especificamente nessa safra? O que vocês conseguem trazer de uma avaliação de conjuntura, de cenário, região? Qual que é o panorama, o raio-x do que está acontecendo com o clima nessa safra 23-24? Primeiro é uma safra desafiadora, porque desde o começo começou a chover cedo esse ano no Brasil. Em agosto já tivemos as primeiras chuvas no Cerrado, lá no Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo nas regiões mais norte do Brasil. Isso trouxe um certo ânimo. Em setembro teve chuvas, muitos produtores, né, foram a campo, iniciaram o plantio, e aí começou a faltar chuva. As chuvas começaram a ficar concentradas no sul do Brasil, ali entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Começou a chover bastante, o produtor começou mesmo assim a plantar, principalmente no Mato Grosso, no Goiás. Temperaturas extremamente altas, visto que aconteceu também um inverno, que a gente quase nem teve inverno, de temperaturas muito altas. E agora, nessa reta final de plantio, um mês de novembro extremamente seco, quente, produtores perdendo lavouras por essa ausência de chuvas, o sul não conseguindo plantar por excesso de dias chuvosos, né? Então isso tudo gera um impacto de um El Niño. E aí quando você começa a olhar redução de produtividade, potencial produtivo, não dá para falar em quebras fortes de produção, mas já dá para falar em redução de potencial, certo? Potencial, com certeza. Né? Então, isso já são causas. E as temperaturas? Eu acho que o que mais está agravando nessa safra está sendo realmente as temperaturas muito elevadas. Perfeito. O ano passado, se vocês me permitem, nós tivemos temperaturas mais amenas, que isso até alongou o ciclo da soja. Se vocês estão nos assistindo, podem se recordar que o ano passado
a soja alongou o seu ciclo. Esse ano, as temperaturas altas podem até encurtar ciclo. Sem dúvida. Tem muita gente que já está quase na iminência de colher, certo? Agora, no começo de janeiro, muita gente já vai começar os primeiras colheitas, né? Isso tudo por conta dessas temperaturas mais altas. Então, isso já é um reflexo do El Niño. E agora, estamos com uma tendência que agora, para o verão, comece a chover bastante no Cerrado, que também é fator El Niño. E quando você vê esse tipo de interferência, né, isso muda. O agricultor ele é como um empresário, né, mas ele é céu aberto, né? Então, quando você vê esse tipo de excesso de chuva em alguns lugares ou seca em outros, isso muda o planejamento. E quando muda o planejamento do agricultor, isso impacta diretamente na safra dele. Então, vamos pensar de duas maneiras diferentes, né? A primeira é o que vai impactar lá na frente o meu plantio de soja ser atrasado agora. Né? Então, possivelmente uma safrinha de milho, ele vai ter que, repensar o quanto que ele vai ter de safrinha de milho na propriedade dele, quais materiais ele vai plantar, materiais mais adaptados, talvez um plantio mais tardio. Com ciclos menores. Ciclos menores, exatamente. Pensando em geada, por exemplo, no Paraná, né, no sul, ou pensando numa seca nos cerrados. Então, no momento em que acontece esse tipo de mudança, né, de tempo muito brusca, isso muda muito o planejamento. O agricultor tem que ser muito rápido na maneira como ele vai planejar a safra dele. E aí você pode pensar, por outro lado, no impacto no momento, ou seja, muito calor, que nem disse o Marcos, né? Você pode ter problema de estiagem. O que isso causa? Uma mudança na dinâmica de pragas, doenças e plantas daninhas. Então, assim, além da questão do planejamento futuro do agricultor, ele tem que pensar muito qual é o impacto agora, né? Eu tenho, por exemplo, uma situação de seca, eu posso ter muito mais pragas. Vamos pensar em soja, um percevejo marrom na soja ou uma lagarta, né, com mais ataque, você tem pressão maior de doença. O que acontece com a doença especificamente, né, Marcos? No Rio Grande do Sul, eu planto mais tarde, se eu for plantar mais tarde, ou áreas do Paraná, por exemplo, mesmo Goiás, né, eu tenho o problema da ferrugem, né? Ou seja, se eu tenho uma soja florescendo ali dezembro, janeiro, e muita chuva naquele momento, porque eu atrasei o meu plantio, eu vou ter problemas, assim, posso ter problemas com doenças também. Lagarta, você encurta muito o ciclo dela, ou seja, ela faz vários ciclos na mesma safra de soja, porque você tem mais calor, ela fica mais rápida, né, o ciclo dela, e você tem aí também um maior ataque dessas pragas. Então, é o planejamento da posterior, né, e também o que ele está fazendo na safra agora. Eu lembro, no começo do ano, da gente falar bastante da expectativa de bater recorde, de ser uma safra extraordinária, de ser um clima... Isso aconteceu? Aconteceu, a safra... O clima veio pior ou melhor que o esperado? Tá ajudando ou tá atrapalhando então, mais o produtor? Aí, Doni, temos que dividir em dois, né? Manda. A safra 22, 23 foi... Tirando um pouco do Rio Grande do Sul, que teve algumas quebras, mas o Brasil produziu uma safra gigante, né? De 160 milhões de toneladas de soja, 100 milhões de toneladas de milho, algo impensável há alguns anos atrás. Esse ano, havia a iminência de se produzir mais do que a safra passada. Exato. Né? Então, assim... A expectativa era essa. Essa era a expectativa, passava 23, 24. Exato. Diminuiu um pouco por conta todos esses... Desculpa a brincadeira, mas esses perrengues... Exato. Que o produtor vem passando com essa safra, sim, secas, né, períodos de estiagem, excesso de chuvas no sul, isso tira um potencial? Sim, a gente sabe disso. Então, mas mesmo assim ainda podemos acreditar e estamos apostando ainda numa safra excelente esse ano. Muito próximo ao que foi a última safra. Pouco menos de milho por conta da janela, certo? A gente está vendo isso, talvez por conta do atraso na soja, você ou reduz um pouco a área plantada de milho, até por conta de rentabilidade, né? O milho caiu bastante, o preço risco, né? Aí você tem um risco, você tem custo, rentabilidade do produtor menor, isso tira um pouco aquele âmbito de você querer plantar mais. Mas, de uma certa forma, o Brasil tudo está caminhando para safras recordes em cima de recordes.
E não é nem muitas vezes, eu falo que a área está se aumentando a área dentro de uma sustentabilidade, sem desmatamento, sem entrar, pelo contrário, não é só em áreas de pastagens degradadas, a gente está crescendo fortemente todo ano, e principalmente o uso de tecnologia. E assim, esse gancho é legal, porque a gente pode falar assim, o agricultor tem duas características muito peculiares, né? Uma delas é o otimismo, né? E o outro é resiliência. Então o agricultor está acostumado com isso. Ele está acostumado porque ele está a céu aberto. É uma indústria que está lá produzindo alimento, mas que a todo momento ele tem variações. Desculpa então, te cortar, pode mas, cortar, assim, claro. mas assim, o produtor é assim, né? Ele fala, esse ano eu perdi, mas o ano que vem eu vou ter uma safra cheia. Exatamente. Isso chama-se resiliência, né? Resiliência. A capacidade então, assim, dele isso conseguir... nenhuma outra área, o cara quebra, um empresário em qualquer outro, né? Uhum. Ele quebra e fala, e agora, né? Uhum. Me lasquei e tal. O produtor não. Não, tranquilo. Exato. O ano que vem vai ser melhor. O clima vai me ajudar, então eu vou plantar mais, e assim vai, todo ano. Isso. E assim, por outro lado também, a indústria oferece também algumas oportunidades. Então vamos lá. Olha, se eu plantei um pouco mais tarde minha soja, eu tenho a oportunidade de repente pegar um milho mais precoce para safrinha, onde eu vou conseguir colher ele de maneira mais rápida, evitar riscos, né, exacerbados. Então assim, ao mesmo tempo que a gente fala, olha, pode ser que tenha um potencial menor, mas o agricultor ele encontra soluções também para a lavoura dele. Então é a forma como ele vai buscar essas soluções. Então o agricultor ele tem muito disso, é esse otimismo, essa resiliência e ao mesmo tempo a indústria também oferecendo cada vez mais produtos para se adequar a essa instabilidade que a gente sabe que vai acontecer todo ano no campo. A gente separou um trecho aqui para passar de um programa que faz parte da grade de conteúdos do Impulso Bayer. É um trecho do Impulso News, que mostra projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, de possíveis impactos do El Niño em importantes países exportadores de commodities. Pode rodar. No cenário internacional, outros países também podem ser prejudicados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projetou que os efeitos do El Niño podem retrair de 5 a 10% a safra de grãos norte-americana. Já na Argentina, é esperado que as áreas recuperem parte das perdas da atual quebra de safra. Na Ásia e na Austrália, o fenômeno deve causar clima quente e seco, podendo afetar diretamente algumas culturas agrícolas, em especial grãos e a cana-de-açúcar. Nesse contexto global, quais são os possíveis impactos de mercado que a gente pode sentir aqui no Brasil pensando nas grandes culturas? Professor Fava Neves. Pois é, Doni, 23, 24 começou extremamente complicado, né? Com excesso de chuva em alguns lugares, falta de chuva, plantio, replantio, triplantio e abandono de plantio, com algodão entrando em algumas áreas onde se sacrificou a soja, o milho entrando em áreas onde se sacrificou a soja, o milho segunda safra também entrando atrasado em muitos lugares. Deu uma boa bagunçada aí esse ano o clima, né? Então tem que ficar de olho aí na questão dos preços. Eu acho que a soja é aquele que dá mais para monitorar, porque está em andamento. O milho segunda safra talvez seja o mais complicado aí. Eu acho que o algodão, o clima vai vir bem, porque ele vai entrar antes em alguns lugares. E acho que talvez, se tiver que escolher um aí, é o milho segunda safra. Será que vai secar antes? Será que nós vamos ter problema aí? Muita coisa para se pensar, né? Obrigado, Fava. E existem efeitos diferentes, positivos, negativos, nas diversas regiões para as diferentes culturas? Ou seja, quem ganha e quem perde nesse contexto? Olha, se você pegar as culturas, vai depender muito mais da região do que propriamente da cultura, né? Lógico que culturas perenes, como café, cana-de-açúcar, laranja, pelo sistema de produção delas, são muito mais resistentes a um período de estiagem do que uma cultura anual, como, né, soja, milho, feijão, e entre outras que tem os grãos, entre outros, né? E eu acho, num cenário como está, as regiões mais norte do Brasil têm um impacto muito maior, porque você tem há uma tendência de períodos mais prolongados de estiagens do que quando você fala no sul, que você tem chuvas mais regulares. Veja
a reportagem, né, a matéria agora, né, o vídeo, falando que há uma tendência de recuperação da safra argentina, né, porque quebrou com a laninha esses 2 últimos anos, e esse último ano a quebra foi gigantesca, quase 60% de quebra, e agora com uma tendência de recuperação por conta do fenômeno. A mesma coisa em anos de laninhas, você tem muito mais tendência a uma quebra, como aconteceu no sul, na Argentina, e chuvas melhores na região centro-norte. Veja os índices de produtividade que a última safra apresentou no Mato Grosso, no Goiás, algo que foi surreal, né? E esse ano estamos voltando um pouco a patamares um pouco mais, né, menores, por conta realmente desses fenômenos, nesse caso o El Niño. E também, além disso, né, talvez a gente possa pensar na questão do manejo do agricultor, né? Então, por exemplo, essas regiões onde a gente tem problema de seca, se o agricultor está bem estruturado com manancial, se ele tem uma irrigação para alguns hortifrutis, frutas, né? Talvez possa até ter um benefício, de repente, dessa período um pouco mais seco, onde ele vai ter menos problema de fungo, menos problema de deteriorização do produto em si, né? Mas ele tem a irrigação, né, que vai ajudar nesses períodos onde possivelmente ele possa ter alguma estiagem, né? Então, acho que para algumas regiões, né, como o Marco falou, e também o manejo dele pode, né, equilibrar um pouco, né, essa Doni, perda. Né? Só assim, eu acho que não é quem perde quem ganha. Eu acho que, independentemente do fenômeno climático que está ali influenciando o clima, eu acho que se o produtor não fizer o seu dever de casa, uso de tecnologia, perfil de solo, escolha do cultivar e do híbrido mais adequado à tua região, o dia a dia dele, ele vai perder e vai ganhar. Ele vai perder em qualquer fenômeno, qualquer ano. Exatamente. Né? Exatamente. Eu sempre falo e sempre bato muito nessa tecla que o produtor ele tem que ser igual um empresário. Do mesmo jeito que um CEO, né, de uma multinacional, um dono de uma empresa lá na cidade, comanda a tua empresa, ele também tem que ter isso dentro da propriedade. Ele tem que gerenciar, é a gestão hoje. Então, assim, até é difícil falar, né, que o clima realmente a agricultura é uma indústria a céu aberto, e o clima tem, só para dar um dado muito rápido aqui, 70% das quebras que ocorrem na agricultura está ligado à água, seja por falta ou seja por excesso. Todo ano você tem. Então, aquela quebra, quase 70% daquele 100% de quebra, está ligada à água. Os outros 20%, 25%, ali 30%, está relacionado a temperatura, vento, granizo e blá, 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 blá. Então, quando ele se profissionaliza e tem uma gestão bem feita, mesmo com intempéries climáticas, muitas vezes ele pode ter não um ganho excessivo, mas talvez uma menor perda. Entendeu? Então, essa frase, quem ganha e quem perde, eu acho que quem perde é quem não faz. Quem não faz uma gestão bem feita. Quem não usa a tecnologia a seu favor. Perfeito. E quem ganha é quem usa a tecnologia e faz uma gestão bem feita. Faz sentido. E o que é que vocês estão enxergando de possíveis impactos na segunda safra, né? Na safra de inverno no ano que vem? O que a gente está vendo é, por conta do atraso no plantio da soja esse ano, o produtor está repensando se vai plantar toda a sua área ou não. Isso é um fato. E até porque em anos de El Niño existe a previsão ou existe a premissa de as chuvas cortarem mais cedo. Ou seja, as chuvas nesse ano que passou agora, né, na safrinha, nós tivemos chuvas até final de maio, início de junho. Por isso que a produtividade foi o que foi. Esse ano há uma tendência das chuvas irem pelo menos até meados de abril só. Então, na cabeça do produtor, Dona, ele assim, plantei mais tarde, vou colher mais tarde minha soja. Então, minha janela de plantio do milho está mais justa. Então, e aí, o preço não está ajudando tanto quanto nos últimos anos, né? Então, minha rentabilidade caiu um pouquinho em relação aos últimos 2 anos, normal, né? Assim, normal entre aspas, né? Mas da situação. E aí ele vai, provavelmente, vai plantar menos, né? A área vai cair um pouco,
E isso vai trazer um impacto gigante na produção. Fato, quem plantar um pouco mais tarde, corre-se o risco de não ter chuvas no final e aí perder produtividade. Então, eu sempre apostei, até todo mundo me pergunta, Marco, se você tivesse num cassino e tivesse que colocar as fichas ali, em qual cultura você acha que vai ter quebra, soja ou milho? Eu sempre coloquei no milho. Porque eu acho que soja ainda vai bem, apesar de todos esses contratempos, soja ainda vai produzir muito bem. Acho que o milho pode ser o mais impactado, que aí seria a segunda safra, Dani. Exato. Felipe. Tá perfeito, não tenho nem muito o que complementar aqui, Marco, mas talvez também trazer, de repente, a perspectiva dos grandes agricultores do Mato Grosso com Legal. algodão, né? Então, o algodão também, o algodão é uma cultura que o produtor, ele antecipa o máximo possível da soja para poder plantar o algodão mais cedo, né? Janeiro ali no Mato Grosso, pensando em safrinha, por exemplo. Então, também acho que se encaixa um pouco nisso, né? O algodão é uma cultura quase semi-perene, ela é uma cultura muito longa, Mas e essa que, corte de chuva, né? Veja que com o atraso do plantio da soja esse ano, e aí com o fator de replantio, muita gente desses grandes optaram por não replantar a sua soja, Exato. né, que eram áreas de milho, e partiram já para o algodão Direto safra, pro algodão. que plantaram agora no mês de Exatamente dezembro. isso. Né? Então, assim, você tem isso, né? Como você falou do algodão, me recordei agora que realmente nesse mês de dezembro, muita gente deixou de plantar soja e optaram agora por plantio, e não mais para o plantio do algodão safrinho, do milho safrinho, mas para o algodão safra. Que faz o gancho da questão do planejamento, Dona. Então, assim, como o agricultor, ele tem que ser dinâmico. Cara. Ele vê o que está acontecendo e ele tem que tomar uma decisão muito rápida. Né? E essa decisão muitas vezes é qual cultura eu vou substituir ou não, vou replantar ou não. Existe muita dúvida, às vezes ele aplicou um herbicida, por exemplo, na soja, né, antes de plantar a soja, que ele fica na dúvida se ele pode plantar o algodão depois, se não vai ter residual desse herbicida. Então, para a gente ver como é complexo, né, quando você tem essa mudança de planejamento na agricultura. E o agricultor, assim, sempre, né, tendo que pensar rápido, tomar ação de maneira muito rápida, porque o tempo vai passando, né, e isso obviamente vai, a cada dia, né, ele vai perdendo uma oportunidade. Então ele precisa realmente pensar rápido ali quando acontece. Felipe, qual que você acha que tem sido o maior erro dos produtores que não estão se dando tão bem nos desafios e na conjuntura atual, principalmente no que diz respeito ao clima? Olha, o Marco comentou muito bem, aquele agricultor que tem a gestão da sua propriedade, ele é o agricultor que está tendo mais sucesso, né? Então, assim, começa, por exemplo, de um planejamento com, de repente, algumas ferramentas digitais que ele pode ter um controle sobre o que ele tem nos talhões, né? Citando o exemplo da própria Bayer, né? O Field View, que vai dar uma capacidade dele entender em cada talhão dele qual é o histórico de produtividade, se ele tem algumas manchas ou não tem, tomar decisão, né, sobre algum tipo de manejo. E também, assim, eu acho que tem alguns itens básicos, sabe, Doni? Por exemplo, no Rio Grande do Sul ainda se vê muita compra de semente sem ser semente certificada de soja. Então são algumas coisas que a gente chama de seguro que todo ano o agricultor deveria fazer. Quando ele não faz e não tem alguma interferência muito drástica do clima, ele passa bem a safra. Agora ele tem que entender que no momento que ele vai fazer a compra, ele está sujeito a qualquer tipo de intempéries lá na frente. Então é importante semente certificada, é importante tratar a semente, né, de maneira adequada. Então, assim, eu vejo assim, o agricultor que tem mais sucesso é aquele agricultor que ele pensa como um gestor. Ele fala, olha, eu posso ter, sim, eu tenho minha plantação a céu aberto, mas eu vou fazer aquilo que está em minhas mãos para poder, numa eventual intempérie, superar, né? Agora, aquele agricultor que sempre está no risco, né, que não tem uma ferramenta de planejamento, que não tem, por exemplo, uma semente certificada ou um híbrido, né, adequado para a região dele, ele vai estar mais sujeito. Se ele tem uma intempérie, possivelmente ele vai estar mais sujeito à perda de produtividade do que aquele agricultor que preparou bem a base. E o agronegócio é, por natureza, uma atividade empreendedora de alto risco, né? A gente está falando onde um dos principais elementos para o sucesso ou fracasso foge ao controle. Então, tudo que pode ficar sob o controle
do produtor, da produtora, mantém esse controle, né? Invista em tecnologia, como você disse, o Climate Field View, uma solução, existem outras ferramentas disponíveis, enfim, que você consegue, de fato, fazer uma gestão muito mais profissional, ter dados mais robustos, mais eficientes para tomar decisões mais assertivas, né? Uma coisa é quando você fala com base na sua experiência, claro que vale a experiência, no conhecimento e etc., mas se você pode usar a tecnologia a seu favor, né, para tomar decisões, para te ajudar no processo de tomada de decisão, putz. E outra coisa, né? Corre o risco que você não tem como evitar, mas os riscos que você tem como evitar ou reduzir ou mitigar, por que não? É só pensar, né, Doni, como que estava há 15 anos atrás e como está agora. Então, desculpa, mas a tecnologia tá aí. Você tem uma gama de informações, uma gama de produtos, tecnologias disponíveis. Eu lembro do meu avô que não tinha nada, plantava ali soja na matraquinha, né? Milho na matraquinha, entendeu? Não tinha nada, não tinha um produto, não sabia nada. Meu avô matava percevejo com fumo, né? Punha fumo, naquela coisa, sim, né? Sim, claro. Hoje não, olha quanta tecnologia, né? E olha a evolução, todo ano, a gama de evolução de produtos, tecnologias novas que estão surgindo. Então, assim, hoje o produtor que fala, mas eu não sei. Cara, me desculpa. Hoje você tem técnicos espalhados, veja os técnicos da Bayer, né? É só ir procurar um deles. Estão ali disponíveis, né? Um portfólio de solução é um negócio gigantesco, né? Não, e outra coisa, você tem uma muito... internet também, né, cara? Então ali, procura tecnologia, você tem empresas. Então, assim, hoje o produtor que realmente não quiser ter sucesso é porque não quer mesmo, né? Não quer mesmo. E assim, essa ferramenta, ela te fala até quantos sementes por metro você vai plantar, qual variedade você vai colocar na tua lavoura, qual é a estabilidade dessa variedade de soja ou o híbrido de milho que ela vai ter. Então, a ferramenta pedaços do talhão onde a produtividade é menor, né, para que você possa investigar de forma mais assertiva, entender o que aconteceu ali. Perfeito. Então, assim, as soluções, elas estão presentes, Torinho. A gente comentou agora há pouco da questão de praga, né, que muda muito a dinâmica de praga e tudo mais. Então, se o agricultor, por exemplo, utiliza biotecnologia, se ele é um agricultor que ele busca, né, usar realmente as variedades ali adaptadas e com a biotecnologia, ele vai estar mais protegido. Né, vou dar um exemplo também da Bayer, né? Lógico, trabalho na Bayer, mas o Intacta 2 Extend, né? Que é a biotecnologia mais avançada hoje do mercado, que é da Bayer. Né, ela tem uma proteção a lagartas, né, muito interessante. A melhor proteção a lagartas que já está na semente, ou seja, a semente, ela né, cresce a planta já está protegida, né, contra esse ataque de lagartas. Óbvio que você tem que usar outras ferramentas, plantar refúgio, utilizar eventualmente inseticidas para algumas outras pragas, mas a própria soja, ela já vem com a biotecnologia capaz de proteger. Então, assim, de novo, volta aquilo que a gente falou, o agricultor ele tem que fazer o fundamento bem feito. Né? Fazendo o fundamento bem feito, a safra dele, os intempéries vão vir, mas ele vai estar muito mais preparado para enfrentar. Falando em enfrentar, o produtor vai ter que enfrentar um super El Niño? Não. Pronto, já vou falar de bate-pronto. Não. Super El Niño, não. Mas um El Niño de forte intensidade, sim. Nós nunca trabalhamos com a previsão de um super El Niño, apesar de muita gente estar falando por conta desse início muito quente, seca, e que está muito parecido com 15 e 16, mas está longe de ser um super El Niño. É um El Niño realmente de forte intensidade, tá? E que vai trazer alguns impactos positivos e negativos para essa safra. Vamos falar então de ferramenta um pouco? Sim. Como é que o produtor pode se preparar? A gente veio abordando isso ao longo da conversa, a importância de se preparar, de apostar em tecnologias, de investir e tudo mais. Mas quais são as soluções, as iniciativas que a Bayer tem para ajudar o produtor? Legal, Doni. Bom, falamos muito do fundamento, né? Semente de boa qualidade, semente certificada, biotecnologia, solo bem estruturado. Diante de problemas de intempéries climáticos, que a gente sabe que isso vai acontecer na nossa lavoura, a gente também tem a opção de portfólio de produtos mais inovadores. Né? Então, citando o exemplo, falamos de lagarta. Então, assim, a Bayer hoje oferece
um portfólio de produtos que controlam muito bem lagartas, né? Então a gente pode citar alguns produtos, Larvin, Certeiro, Belt, né? Alguns produtos que estão no nosso portfólio que vão oferecer. A gente fala assim, percevejo, que é um dos grandes problemas na soja hoje, talvez um dos maiores mercados até em soja, é o controle do percevejo. A gente tem o melhor produto. Assim, hoje é o produto mais reconhecido para controle de percevejo em soja, é o da Bayer também, que é o Curbix. Então, assim, a gente tem produtos no milho também para cigarrinha, Connect, para pensando em percevejo. Então, assim, vamos falar do atraso do plantio. Atrasou o plantio, o que acontece? A soja ela vai mais para frente, né? O plantio pressão mais para frente, pressão de doença aumenta demais. E a Bayer tem o melhor portfólio de fungicidas do mercado e é reconhecido pelo agricultor, né? Quando a gente fala da família Fox, a Fox X para o Fox Supra, iniciando com nativo, depois o Sfermax fechando na soja, Fox Expro no milho, ou seja, é um portfólio de fungicidas muito robusto. Planta daninha, né? Hoje a biotecnologia da Bayer, Intacta 2 Xtend, permite a aplicação de dicamba, do Xtendicam em pré-plantio. É uma ferramenta para dessecação de pré-plantio muito bom, para você entrar na lavoura no limpo, sem buva, sem caruru, interferindo na produtividade da soja. Estamos falando de muita chuva, de repente, no sul, fluxo de plantas daninhas na pós-emergência podem acontecer. Então, pré-emergente, temos também. Família Roundup, né, que hoje é mais de 40 anos no Brasil já, que é o glifosato da Bayer, que tem diferentes produtos para diferentes situações do produtor. Então, assim, a gente tem muita coisa para oferecer, né, e a gente é muito reconhecido em todos os segmentos de manejo do agricultor. Então a Bayer hoje ela está desde o planejamento com field view, ela está na semente com as biotecnologias e variedades, né, Monsoy e Agroeste, ela está no tratamento de semente com os tratamentos Acceleros em soja, com tratamento no milho, da semente do milho, ela está na planta daninha, ela está presente no fungo, né, nas doenças e também nas pragas. Então assim, a gente tem muito a oferecer e produtos de ponta, né, que a Bayer sempre está trazendo aí de inovação no mercado. É muito investimento, né? É muito investimento, muita tecnologia para trazer a maior assertividade. Então é muito legal. Eu que acompanho um pouco dos bastidores aqui, converso com tanta gente da Bayer. Inclusive, percevejo foi o tema do nosso último episódio, né? O percevejo marrom, os impactos na soja. O maior problema, a maior dor de cabeça para o produtor de soja, o percevejo, né? Segundo as pessoas que participaram do programa. Vale a pena, hein? Assista lá esse episódio se você não viu, porque tá imperdível. Chamar agora o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, para saber o seguinte. Doutor Agro, quais tecnologias, na sua visão, têm sido desenvolvidas e podem ajudar o agricultor, desde o monitoramento, acompanhamento, talvez no pós, enfim, o que você está enxergando de novidade? Eu acho que as tecnologias, nesse sentido, têm a ver com genética, que é a planta que pode ser um pouco mais resistente ao estresse hídrico, a tecnologia que tem a ver com o solo, para que a gente consiga uma profundidade maior das raízes, um ambiente de solo que permita a retenção maior aí da umidade. Enfim, você tem um pacote que pode ajudar o produtor a minimizar um pouco os danos da falta de chuvas. Eu acho que esse pacote, cada vez mais, ele tem que entrar na agenda, tem que entrar no radar, porque ele é um pacote protetor de margens, antes de mais nada. Valeu, Fava. Obrigado. Marco Antônio Felipe também, produtor, pode contar ainda com o nosso boletim semanal do clima. Né? Vamos já. Vamos, claro que temos que citar, faz parte do Impulso Bayer, né? Conta um pouco para o agricultor que ainda não conhece, se você não conhecer, agora não tem mais desculpa. Boletim do clima. Não, além do boletim do clima, que sai toda semana aqui, né? Toda quarta-feira, nos canais da Bayer, nós temos diariamente, também no Impulso Bayer, os áudios, que são previsões do tempo regionalizadas. Ou seja, se você quer saber como vai estar o clima para os próximos dias e semanas e dividido por região, venha para a Bayer, que você tem nos canais, né, do YouTube toda semana um vídeo falando de como vai ser, e diariamente lá no Impulso Bayer você tem também os áudios de previsão do tempo divididos regionalmente.
Esse Marco Antônio que já é tão conhecido nesse ramo que vira meme o tempo inteiro, né? Tem figurinha, tem meme. Vez ou outra a gente recebe alguma coisa do Marco Antônio. Pode plantar que vai chover, hein, mano? Pode plantar que vai chover, qualquer outro também. Pode pescar que não vai ter chuva. Verdade, verdade. Galera, pra 25, 26, vocês já querem chutar alguma coisa? Não. Já dá pra imaginar o que vem pela frente? Eu não. Ou é longo prazo demais? Não, pelo amor de Deus, já não tô acertando, né? Quase. Já não tô acertando nem pra amanhã, quanto mais pra 25, né? Pra clima não, mas pra inovação com certeza. Não, aí quero ouvir. Aí sim. Exato. A inovação a gente vai trazer novos produtos também, né? Uma evolução aí dos produtos que a gente já tem, por exemplo, do próprio Curbix, né? Ou os produtos aí que a gente tem de inseticida para lagartas. Vamos ter evolução de fungicida também, né? De herbicida, novos produtos entrando no portfólio Bayer. Evolução de field view, né, ficando ainda melhor. Então vamos pensar aí no 25, 26. Com certeza, clima a gente não tem como garantir, mas inovação, com certeza, para ajudar o agricultor, a gente vai ter. Estamos praticamente no fim do ano aqui, né? O programa derradeiro, então acho que a gente podia encerrar este programa com um alerta final, uma dica, uma mensagem, olhando na lente da verdade, ali nos olhos do produtor, no caso de vocês aqui na câmera 3. Qual é a mensagem para encerrar o programa e encerrar também o ano? Olha, primeiramente, está rolando muita notícia de quebra de safra, de prejuízos, mas se recordem que alguns meses atrás se falava também numa quebra de safra nos Estados Unidos, e ela não veio, como todo mundo apostava, né? Como alguns apostavam. E o Brasil é a mesma coisa, é um país de dimensões continentais, o El Niño está aí, realmente, é um El Niño de fortes intensidades, está trazendo muito mais chuvas para o sul do que para a região centro-norte do Brasil. Temos uma previsão de muitas chuvas agora para o verão em toda a região centro-norte do Brasil, então muito cuidado você na hora da colheita, fique atento aos nossos boletins diários e semanais aqui na Bayer, porque para você tomar a sua decisão com relação à dessecação, né, e a colheita da soja, e depois posterior plantio do milho. Mas o que acho que minha grande dica de Natal, né, se se pode falar assim, né, é gestão, uso de tecnologia e se apare a uma boa previsão do tempo. Também vou dar a dica de Natal. Gostei dessa ideia. Assim, para o produtor, né? O fundamento bem feito sempre vai te ajudar em qualquer intempérie que a gente tiver climático, tá? Então vamos pensar nisso. Se você já fez esse ano um fundamento bem feito, parabéns. Tenho certeza que você está vendo um resultado melhor do que aqueles que não fizeram. E aqueles que não fizeram, né, a minha dica é faça bem feito o fundamento, né? Ou seja, use tecnologia, né? E aquele fundamento do plantio direto que a gente falou, presença do carbono no solo, trabalhar perfil de solo, trabalhar semente certificada, biotecnologia e planejamento de safra, isso é o básico. Então vamos começar a pensar como a gente pode fazer a nossa parte, que o clima a gente dificilmente tem algum tipo de influência. Agora, a nossa parte, sim, nós temos que garantir o melhor possível. Muito bem, queria agradecer demais a vocês, cara. Programa muito bacana, encerramos com chave de ouro este ano. Valeu mesmo pela presença, pela simpatia de vocês e pelo conteúdo que vocês trouxeram aqui compartilhando com os produtores. Obrigado, gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com a Bayer, com você, Doni, aqui. É sempre um prazerzaço falar de clima é o meu dia a dia, então é uma delícia falar, ainda mais com essas duas feras aqui do meu lado, eu só sinto honrado. Da mesma maneira, falar de agricultura é nossa paixão, cara. Então, estou sempre à disposição também e vamos para mais uma safra ainda. Muito obrigado, é isso. Obrigado também, meu amigo Fava Neves. Muito obrigado a toda a equipe do Impulso Bayer por mais esse ano de parceria e muito obrigado a você, produtor, produtora, por nos acompanhar em tantos episódios e tantos conteúdos ao longo de 2023. Ano que vem tem mais e fica aqui meu convite para você ir lá no canal AgroBayer no YouTube ver os outros episódios desse podcast que talvez você tenha perdido e dos outros programas que a gente produz para te ajudar no processo de tomada de decisão. Mês que vem
tem mais Impulso Cast. Valeu, pessoal. Tchau. Até.